Fala, queridos, a paz, bom dia para vocês, que nós possamos ter uma excelente aula, saudade de vocês. E hoje nós vamos estar falando sobre ter muito e ter pouco. Esse tema é baseado no texto de Filipenses, capítulo 4, verso 12. Eu queria ler com você esse texto agora, queria te dar um tempo para você abrir em Filipenses, capítulo 4, verso 12, para nós estarmos pensando hoje sobre ter muito, sobre ter pouco, como lidar, né, com situações como essa. Nós estamos vivendo num tempo que vocês sabem muito bem, muito difícil no nosso país, no mundo como um todo, um tempo ainda de pandemia, né, um tempo ainda de muito desemprego. Ontem mesmo eu estava fazendo uma análise e vendo, né, pela pesquisa do IBGE, né, até 1 de julho de 2021, que o Brasil já está chegando na faixa de quase 15 milhões de desempregados. Então, a nossa população sabe muito bem o que é ter muito, o que é ter pouco. Já vivemos tempos de bastante recursos, tempos favoráveis, tempos com bastante facilidade no mercado de trabalho. Mas hoje nós estamos vivendo um tempo complexo, um tempo de muita dificuldade, e que nós precisamos de muita sabedoria, nós precisamos da palavra de Deus permeada na nossa vida para podermos lidar com esse tempo. Se você não tiver a palavra de Deus na sua vida, se você não tiver de fato a Bíblia como seu manual de regra de fé e prática, você vai se perder no meio dessa turbulência toda. Você vai se perder, você precisa de Jesus nesses dias. Sempre, sempre, sempre. Nós precisamos do Senhor sempre, até que Ele venha. Ele é a razão da nossa vida, Ele é a razão da nossa história. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Amém, gente? Então, diante dos dias que nós estamos vivendo, eu queria ler com você esse texto, que eu tenho certeza que vai ministrar o teu coração e vai ministrar a minha vida. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. O verso 13 é um verso fenomenal também que eu gostaria de ler com vocês. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu costumo sempre dizer que o verso 13 é dos textos mais assim mal interpretados, né, no Brasil como um todo. As pessoas focam só no tudo posso naquele que me fortalece, mas esquece dos versos anteriores e até mesmo do contexto. É importante a gente lembrar que o apóstolo Paulo estava preso. Ele escreve essa carta aos Filipenses preso. Além da sua prisão, o apóstolo Paulo é uma carta muito pessoal, uma carta de amor, uma carta de carinho. A gente vai ver nessa carta uma expressão de muito amor, de muito zelo com essa igreja, porque essa igreja pôde ajudar o apóstolo Paulo diversas vezes, várias vezes, em momentos difíceis no seu ministério, em momentos de muita escassez, em momentos onde ofertas dos irmãos, onde o suporte dos irmãos para a vida do apóstolo Paulo foi assim crucial. E de certa forma, essa carta aos Filipenses, a igreja de Filipos, é uma carta que envolve gratidão, envolve amor, envolve zelo. Além dessa igreja estar sofrendo pela prisão dele, os irmãos estavam sofrendo. Essa igreja tem problemas com falsos mestres tentando adentrar dentro da igreja e trazer falsos ensinos. E isso era uma preocupação do apóstolo Paulo. Essa igreja está triste. Está triste com a prisão dele. Essa igreja está triste com a discussão em Evode e Síntico, que eram mulheres experientes da igreja, que estavam trazendo problemas gravíssimos, de fato contendas dentro da igreja. Então isso estava entristecendo. Então, diante desse cenário todo complexo que está acontecendo, ele vai e escreve essa carta. O texto de hoje, nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo relatando momentos do seu ministério. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome. Ele aprende a estar contente. No verso 11 nós vamos ver que ele usa essa expressão, porque aprendi a viver contente. E como é difícil viver de maneira contente. Como é difícil ter contentamento no Senhor. Estar satisfeito no Senhor. No Senhor eu tenho plenitude. No Senhor eu tenho satisfação. Se eu tenho pouco, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Foi aquilo que Ele me deu
para ter nesse momento. Se eu tenho muito, eu louvo o Senhor porque Ele tem me abençoado de forma extrema e por isso eu louvo o nome dEle. Nós não sabemos viver em tempos, poderia dizer, de escassez. Nós temos dificuldade. Porque no momento de escassez é o momento de maior ingratidão, muitas das vezes, da nossa vida. O nosso contentamento deve estar em Deus mais do que nas dádivas de Deus. Mas, infelizmente, quando as coisas estão tudo caminhando bem, Deus está nos abençoando, os recursos estão vindo, nós temos uma capacidade, muitas vezes, de, em vez de se contentar no Senhor, nós nos contentamos nas dádivas de Deus. Nós nos contentamos nos nossos carros, nas nossas casas, nos nossos recursos, nas nossas viagens. E, às vezes, nós nos perdemos. Por quê? Quando você não tem isso, quando você não está vivendo um tempo favorável, um tempo de bastante recurso, você se descontenta, você perde o foco, você perde a alegria, você perde a satisfação. E com isso, você perde a intensidade do seu relacionamento com Deus. Será que você tem sido uma pessoa contente? Nós vamos ver que essa palavra contente, no grego, ela significa autarques. Era uma palavra muito utilizada, né, na cultura estoica. A cultura estoica era uma escola filosófica da Grécia Antiga, onde esses indivíduos eles pensavam de fato de uma forma racional. Eles não deixavam as emoções dominarem eles. Eles eram pessoas racionais, eles eram pessoas extremamente que dependiam de si mesmos. Eles eram pessoas que não aprendiam, não necessitavam de nada, de ninguém. Eles proviam os seus próprios recursos, as suas próprias capacidades eram algo que vinham dele. Eles não tinham compreensão, né, da graça, do poder de Deus, Deus derramando dádivas sobre a nossa vida, que era uma compreensão que o apóstolo Paulo não tinha. O apóstolo Paulo não era um homem estoico, o apóstolo Paulo era um homem cristão. O apóstolo Paulo era um homem que dependia de Deus em todas as coisas. O apóstolo Paulo era um homem que tinha o seu contentamento no Senhor. O apóstolo Paulo era um homem que acreditava no dom divino. Ser uma pessoa contente é uma pessoa que recebe o dom divino, porque nós sabemos que todos nós não somos contentes. Todos nós não temos contentamento. Infelizmente, tem gente que na caminhada cristã é uma pessoa totalmente descontente. É uma pessoa que a vida dela revela descontentamento. Mas hoje, nessa manhã, eu quero trazer para a sua mente, eu quero trazer essa palavra para o seu coração, porque você precisa urgentemente ser uma pessoa contente no Senhor. Ser uma pessoa que agradece a Deus em todas as circunstâncias. E como é difícil. Eu posso te dar um exemplo. Eu e Caiane fizemos uma viagem. Nós estamos vindo de uma viagem em Maceió e que nós pegamos alguns dias de chuva. Todo o nosso planejamento foi alterado. Teve dias que nós estávamos preparados para poder visitar alguns lugares e você ligava para os quiosques e tudo. Como é que está o tempo aí? O tempo está nublado, o tempo está feio. E isso fez a nossa viagem alterar em vários momentos. Teve dias que nós passamos mal por causa da alimentação do Nordeste, alimentação pesada. Ela trouxe, né, como poderia falar assim, né, aquela insatisfação, né, daquilo que você come, te traz um mal-estar. E nós tivemos que alterar, mas ao mesmo tempo eu estava muito focado nessa viagem que a gente não poderia deixar de aproveitar independente da circunstância. Nós temos essa capacidade muitas vezes. Aconteceu uma coisinha pequena, você fica totalmente descontente, você perde a alegria, você perde o prazer. Sabe, queridos? E tudo que nós temos é Deus que nos dá. É até mesmo numa viagem. Se eu tenho um tempo favorável, um tempo cheio de sol, louvado seja o nome do Senhor. Se eu pego uma chuva, louvado seja o nome do Senhor. Ele é dono de todas as coisas. Ele comanda a natureza, Ele comanda a nossa vida. O que eu não posso é perder a minha alegria no Senhor. É perder minha satisfação no Senhor. Sabe? Se eu estou num lugar e as coisas dependem acontecendo, Senhor Deus, tudo te pertence, me ajuda a me alegrar no Senhor diante dessa circunstância. Como tem sido difícil, precisa falar isso para Deus. Você não pode viver uma vida descontente, uma vida onde a ingratidão, onde a insatisfação é a marca da sua vida. Não deixe isso acontecer. Você precisa ser uma pessoa contente no Senhor. Você precisa ser uma pessoa que tem entendimento. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que eu conquistei pertence a Deus. Aonde cheguei, louvado seja o nome do Senhor. Se é isso que eu tenho, é esse pouco, como o verso 12, sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância, eu sei viver dessa forma.
Se eu tenho agora bastante recurso alimentício na minha casa, louvado seja Deus, eu tenho pouco, então eu vou aprender em Deus a lidar com esse pouco. Mas Ele vai me dar a capacidade de lidar com esse pouco. Ele vai me dar a capacidade de ser uma pessoa autossuficiente nele, não em mim mesmo, não no que eu tenho, mas nele. Quando eu sou contente em Deus, quando a minha autossuficiência é em Deus, é Ele que me basta, nossa, eu vivo uma vida diferente. Eu vivo uma vida, de fato, que vai marcar corações. Quando eu olho para esse testemunho do apóstolo Paulo, que estava preso, enfrentando momentos difíceis, e ele vai dizer que ele sabe viver, ele sabe se adaptar. Ele usa esse termo no verso 12. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Ele aprendeu a se adaptar, ele aprendeu a conseguir lidar com as questões da vida. Nós precisamos ter esse aprendizado, nós precisamos ter essa capacidade de lidar com diversas situações da vida no Senhor. É o Senhor que vai nos dar essa capacidade. Que Deus possa ministrar no seu coração nessa manhã, que você possa sair com essa palavra na sua mente, no seu coração. Eu preciso ser uma pessoa que saiba lidar com diferentes cenários da vida. Se eu tenho bastante recurso, louvado seja Deus. Se eu tenho pouco recurso, louvado seja Deus. Que Deus me dê a capacidade de aprender a lidar com qualquer tipo de circunstância. E que eu possa ser, que você possa ser uma pessoa contente no Senhor. A sua vida pertence a Deus. Independente do cenário, eu amo Jesus acima de todas as coisas e Ele será comigo mais uma vez diante dessa luta ou então diante desse tempo de festa. Que Deus ministre o seu coração nessa manhã. Tchau, tchau.